Olá, está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou a Fernanda Esquiava e fico com você a partir de agora, aqui na tela do Multi-RS. E hoje vamos trazer aqui o projeto Remar para o Futuro, uma iniciativa que visa o fomento do remo como modalidade olímpica na cidade de Pelotas. E para falar comigo sobre esse assunto, eu converso com o Fabrício Bosco Delvecchia, coordenador do projeto. Seja bem-vindo, Fabrício. Que bom te ter Olá, aqui no Multicidades. olá, tudo bem? Muito feliz pelo convite, obrigado pela gentileza, é um prazer lhe conhecer e toda a sua equipe também. Obrigada. Fabrício, queria começar já conversando contigo, te perguntando assim, como é que surgiu o projeto Remar para o Futuro, né, e há quanto tempo vocês estão trabalhando com ele? O projeto Remar para o Futuro surgiu de uma iniciativa interinstitucional visando fomentar a prática do remo para jovens em situação de vulnerabilidade. Eu comecei a remar aqui em Pelotas, já velho, né? Vim de Campinas para cá há 15 anos e eu percebi que era uma modalidade muito cara e que pouquíssimas pessoas aqui na cidade praticavam, em que pese a história do remo em Pelotas. Então eu conversei com o Ogner para que a gente pudesse organizar um projeto de extensão universitária. Ele foi concebido em 2014 e então foi implementado de fato em 2015, ou seja, esse ano a gente completa 10 anos de Remar para o Futuro. É bastante tempo, né? E Pelotas, assim, ó, vocês fazem os treinos com a gurizada aí aonde? No Laranjal? Hoje, nossa sede, como o projeto é uma iniciativa interinstitucional, um dos partícipes é o Clube Centro Português 1º de Dezembro, que tem uma sede, a gente chama de sede Aníbal Vidal, que fica às margens do Arroio Pelotas. Ah, Então, legal. hoje, a gente pratica o remo aqui basicamente no Arroio Pelotas e no Canal São Gonçalo. São os dois principais pontos náuticos para a prática do remo. Mas a tua piadinha foi muito boa, porque a partir dos próximos Jogos Olímpicos haverá uma modalidade chamada de beach sprint no remo, e é o remo de praia. Que é muito Então, legal, né? exatamente. Então, a partir da próxima edição dos Jogos Olímpicos, as pessoas verão na televisão o remo de praia, que é diferente deste que a gente encontra hoje, e até lá é provável que a gente já tenha implementado no Remar para o Futuro as práticas de treinamento também no Laranjal. Ah, sensacional. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó, a gente já trouxe aqui no Multicidades instituições que trabalham com esportes, justamente como você falou, que são considerados esportes caros e, de certa forma, inacessível para comunidades mais vulneráveis, como o tênis, por exemplo, né? E o remo está inserido dentro desse meio. Como é que você vê o interesse dos jovens pelo remo hoje, depois de 10 anos aí do projeto, e que vocês já se consolidaram não só em Pelotas, mas no estado e no Brasil também? Bom, o remo é uma modalidade muito menos frequente na televisão e nos diferentes meios de comunicação. Tanto que uma das principais preocupações dos pais e dos jovens é se eles vão cair na água, vão se Uhum. afogar, enfim, na iniciação, o que está muito longe da realidade, né? Então, no primeiro momento, o remo ele seduz porque a gente tem, primeiro, uma rotina muito disciplinada de práticas. E o segundo, existe aquela demanda que o adolescente tem de ser diferente, de fazer coisas diferentes, de se encontrar de forma diferente na sociedade. Então, quando ele recebe um barco fininho, um par de remos e se joga no arroio, isso é bastante sedutor. Eu queria fazer uma consideração nessa perspectiva, que do ponto de vista esportivo, o remo demanda atletas que são pessoas com uma estatura muito grande, são pessoas muito altas e magras. Ou seja, aqueles guris e aquelas gurias que normalmente ficam deslocados na escola porque são muito altos, desajeitados, no remo eles encontram um lugar de acolhimento para poderem expressar todas as suas potencialidades.
Eu sei bem do que se trata isso. Aos meus quase 1,80 eu era uma dessas da escola. E assim, quantos adolescentes, crianças e adolescentes já passaram pelo projeto ao longo desses Pelo anos? Remar, pelo Remar para o Futuro, até outubro do ano passado, a gente tinha recebido 150 jovens. É importante dizer, Fer, que muita gente fala, nossa, mas é só isso, né? Porque muita gente acha que projetos esportivos envolvem só quantidade de gente, né? Mas é importante deixar claro para a audiência que a nossa taxa de conversão para a seleção brasileira é de 30%, ou seja, de cada 3 jovens que entram no Remar, um defenderá as cores do Brasil em competições internacionais. Nossa, sensacional. É um baita número, né? Não é poucas pessoas. E qual é a idade que vocês recebem essas crianças, esses adolescentes? A A faixa gente, etária? a gente normalmente faz 2 processos seletivos por ano. A gente é bastante rigoroso quanto aos critérios de entrada, normalmente, né? Agora está um pouco diferente em função da condição que a gente se encontra, mas a gente recebe jovens de 12 a 18, 17 anos e eles ficam com a gente até os 19 anos no projeto. E aí a gente busca clubes parceiros para acolherem esses atletas depois dos 19 anos. Ah, por que isso? Porque, como a gente conversava anteriormente, a nossa estrutura geográfica e principalmente os nossos equipamentos não dão conta de atender as demandas de atletas do nível que a gente forma nas categorias sub-23 e sênior. Então a gente vai até sub-19 com excelência, mas depois disso é um pouco mais difícil. Já é complicado. E esses jovens, eles são oriundos de onde? De escolas municipais, do estado? De onde eles vêm? Quem pode participar do projeto, na verdade? Até o ano passado, o projeto acolhia exclusivamente alunos da rede municipal de ensino. A partir deste ano, a gente modificou nessa primeira entrada que está acontecendo agora, e a gente abriu porque havia jovens de escolas estaduais e poucos de escolas particulares que queriam muito conhecer a modalidade, fazer parte do Remar enquanto grupo, né, de iniciação ao remo. Então, tradicionalmente, a gente trabalha exclusivamente com alunos da rede municipal de ensino, mas nesta entrada agora de janeiro, a gente recebeu estudantes de 12 a 16 anos, que são de escolas municipais predominantemente, mas a gente também tem alunos de escolas particulares e estaduais. Atualmente, o Remar para o Futuro conta com 43 jovens que não fazem nenhum investimento financeiro para poderem praticar o remo olímpico. E vocês recebem esse apoio do quê? Do Estado, do governo federal? Como é que funciona Como que o projeto Remar para o Futuro sobrevive dentro desse contexto aí? Quem são os apoiadores? Bom, é uma instituição, é um projeto tripartite, né? Tem 3 coparticipantes atualmente. Então, o Clube Centro Português, ele cede o local para a prática, né? O clube às margens do Arroio, então, é do Centro Português, é onde fica a nossa garagem, os nossos equipamentos. Então, essa é a primeira instituição. A segunda instituição que colabora com o Remar para o Futuro é a Prefeitura Municipal de Pelotas, que fornece vale transporte para os atletas da rede municipal e nos auxilia com o processo de matrícula na rede municipal de ensino. E a terceira instituição é a Universidade Federal de Pelotas, que contribui fornecendo a equipe técnica majoritariamente, né? Alguns alunos que são estagiários contribuem e a gente tem outros parceiros do projeto que acabam auxiliando no nosso cotidiano. Bom, mas quem banca tudo isso? Hoje a gente não tem uma instituição que entra com dinheiro. A gente tem vários parceiros que estão apontando para se tornarem patrocinadores, mas hoje toda a comissão técnica está trabalhando de forma
completamente voluntário, sem receber nenhum real por isso. Caramba! Isso aí, e a iniciativa privada, no caso, querendo auxiliar vocês, é possível isso acontecer? Exatamente, esse é um dos nossos esforços. Eu tenho já uma comissão de captação de recursos, então empresários, pessoas jurídicas ou mesmo pessoas físicas que queiram contribuir com o Remar para o Futuro, é só entrar em contato com a gente via Instagram, Remar para o Futuro, né? Ou diretamente comigo, também é fácil de encontrar nas redes sociais, Fabrício Boscolo, e a gente vai ter toda a dedicação para poder fazer esse acolhimento a partir de diferentes formas de auxílio ao projeto. Fabrício, assim, ó, eu sou muito indignada em relação a algumas coisas, porque eu percebo, assim, muitos esportes muito bacanas no mundo, né? Mas aí a gente falando no Brasil em específico, como o remo, como o jiu-jitsu, que ainda não entrou como modalidade olímpica, vários outros que sofrem sem apoio e que os atletas ficam completamente desamparados à mercê de quantos meninos a gente encontra no sinal pedindo dinheiro para ir para campeonato, principalmente de lutas marciais, enfim. E aí a gente vê números exorbitantes dentro do futebol, né, de milhões e milhões de euros, a gente está falando, nem de reais e falta esse olhar, né, para outros esportes. Como é que você vê, em específico, o remo hoje no Brasil? Em verdade, o Brasil ele carece de políticas de Estado de fomento ao esporte de forma sistematizada. A gente tem políticas de governo. Então, entra governo, sai governo, as políticas vão mudando e nós, como profissionais do esporte, ficamos muitas vezes vulneráveis a essa modificação substancial. E como tu muito bem disseste, eu acho que a cultura brasileira ela tem sido direcionada para um único desporto, uma única modalidade de massa, e a gente tem deixado de lado o fomento, o desenvolvimento, a cultura física e a cultura esportiva de forma ampla e restrita. Do ponto de vista nacional, o remo hoje centralmente é praticado em clubes sociais, tanto que as maiores equipes no Brasil hoje são o Flamengo, o Pinheiros, Botafogo, Corinthians, o Vasco da Gama, enfim, são clubes muito grandes, sociais. E aí, qual é o ponto-chave nisso? Esses clubes, eles dificilmente têm um processo de formação de base, que é feita por instituições parceiras como o Remar para o Futuro. Então, a gente alimenta essa sequência de formação esportiva, mas a quantidade de dinheiro investida regularmente é ínfima nessa perspectiva. Né? Percentualmente falando, eu digo com muita tranquilidade, especificamente, por exemplo, no Flamengo, que a verba que é destinada ao remo não chega a 10% do orçamento do clube. Caramba. E mesmo assim, é um mundo de dinheiro. Fabrício, vou pedir para que tu continue comigo. A gente vai conversar mais sobre o projeto Remar para o Futuro, que é um projeto incrível, super bonito e que a gente tem que valorizar demais. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou. Seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação, a Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar os seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. E o Multicidades está de volta e a gente continua falando sobre o projeto Remar para o Futuro. Fabrício, você falou que vocês formam esses atletas,
né? E que sempre sai alguém para a seleção brasileira de remo. Eu queria saber, assim, ó, quem são os destaques hoje do projeto, os premiados, assim, e quais são os eventos que vocês participam? Bem, como eu disse, a gente é um clube formador, então eu vou começar de baixo para cima, né? Do ponto de vista estadual, nós já fomos equipe entre as 3 melhores do estado por 10 anos seguidos em campeonatos da Copa RS. Mas a gente vai muito além disso, né? Hoje a gente tem atletas, por exemplo, a Brenda, que continua treinando com a gente no Remar para o Futuro, já foi selecionada para 3 campeonatos mundiais. O João Pedro Milgarejo foi campeão agora no Campeonato Brasileiro e foi convocado para fazer a seletiva agora, o camp de treinamento para a seletiva Campeonato Sul-Americano. Em 2023, os 3 atletas brasileiros que foram para os Jogos Olímpicos de Santiago, no Chile, 3 deles eram do Remar para o Futuro. A gente tem hoje, para teres uma ideia do que eu estou dizendo, um atleta que foi formado aqui, o Pedro, ele é 10 vezes campeão estadual, bicampeão sul-americano, 3º lugar nos Jogos Sul-Americanos e no Pré-Olímpico, além de ter figurado no Pan-Americano e em 3 campeonatos mundiais seguidos. Só para te exemplificar, Fer, o que eu estou querendo dizer que no Campeonato Sul-Americano de 2021, de toda a equipe brasileira, considera todo o Brasil, 15% de toda a equipe era do Remar para o Futuro. Foi o grupo, o projeto que mais cedeu atletas para a seleção brasileira neste Campeonato Sul-Americano de 2021. A gente levou 7 atletas, conquistamos com eles 4 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata, 1 de bronze, e o Remar para o Futuro foi responsável por 40% dos atletas da categoria júnior. Para tu teres uma ideia do que eu estou dizendo, no feminino, todas as atletas do Brasil foram formadas e praticantes do Remar para o Futuro. Caramba, é muita coisa. E agora, durante 2025, quais são os campeonatos que vêm pela frente aí? 2025 para a gente é um ano de reconstrução. A gente sofreu um duro golpe, perdemos o nosso head coach, o treinador principal, perdemos 7 atletas incríveis sub-19. E quando eu falo incríveis, não é esportivamente falando, é socialmente. Pessoas maravilhosas, com um espírito inabalável. E esse duro golpe nos desconstruiu enquanto organização sistêmica. Hoje, em 2025, eu tenho transformado a minha dor em força para conseguir ter energia para reconstruir com as pessoas que trabalham comigo no Remar para o Futuro. Então, 2025, a gente tem 2 grandes compromissos. O primeiro compromisso é reconstruir o Remar para o Futuro, organizar enquanto associação e todos os seus convênios. E o segundo nosso grande objetivo é participar. E note, Fer, que agora eu não estou falando mais em ganhar, em participar de 3 competições. O Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos, em abril, o Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, em outubro, e os Jovens Talentos, em novembro. Então, essa é a nossa grande meta enquanto projeto amplo. Mas existem esforços que são direcionados. A Brenda está lutando agora para ir para o brasileiro, né? Está treinando para o sul-americano. O João Pedro já está no camp de treinamento da seleção para o sul-americano. Mas enquanto projeto, numa visão macroestrutural, a gente tem 3 grandes participações: brasileiro de barcos curtos, brasileiro de barcos longos e depois os Jovens Talentos. Eu aqui no estúdio, quando tu usou a seguinte frase, estou tentando transformar a minha dor em força, desculpa, mas não tem como, né? Quando a gente lembra o que aconteceu com esses jovens treinadores, mas quem carregava eles, né? Foi muito triste para todos nós. E eu espero, assim, de coração, que vocês realmente se reconstruam, porque eu não tinha conhecimento do projeto. Hoje tu está me dando uma aula
e ver que é tão grandioso, que vocês vão tão longe, é preciso que isso seja mostrado para o mundo. E é preciso que empresários do nosso estado, que bancos, por exemplo, que estão aí derramando dinheiro em outras modalidades, se voltem para um projeto desses, sabendo que o resultado final não só são medalhas, né, Fabrício, mas é a formação de pessoas, de adultos diferentes, de pessoas que vão dar certo no futuro, né? Eu acho que o esporte tem essa pegada e tem esse princípio, né? Eu acho que é formar pessoas para serem cidadãos de bem. Você tocou num ponto que para mim é muito importante. Eu sou professor universitário há 20 anos. E uma das minhas principais tarefas é conseguir que esses esportistas façam uma migração de carreira e que, quando terminarem a sua jornada enquanto atletas, possam ser dignos, né, de uma inserção social para além do esporte. E eu me emociono por dois motivos, né? O primeiro é que a gente teve, no ano passado, a entrada do Davi Rubira, que hoje é treinador comigo no Remar, e da Ellen Belloni, que foi uma atleta maravilhosa, que lamentavelmente a gente perdeu. Os dois entraram na UFPEL em cursos de graduação, o Davi na Educação Física e a Ellen na Fisioterapia. E nesse ano, nosso esforço é para levar 5 pessoas para a universidade. O Pietro e o Facundo para a Educação Física, a Evelyn para Comércio Exterior, a Chayane para Nutrição e a Brenda para Psicologia. Não, sensacional. E essa gurizada aí, quem é de Pelotas aí, quer participar, como é que faz? Como é que entra em contato com vocês, de que forma? Entre em contato com a gente via Instagram, Remar para o Futuro, e aí lá eu compartilho o meu WhatsApp, sigo a conversa, porque a gente tem alguns parâmetros que devem ser respeitados para que essas pessoas possam ingressar no Remar para o Futuro. E existe algum projeto, Fabrício, de vocês expandirem o Remar para o Futuro para outras cidades do nosso estado, como, por exemplo, Porto Alegre, que a gente tem também, né, o Grêmio Náutico União muito forte na questão do remo aí. Existe alguma possibilidade, assim, vocês cogitam de sair de Pelotas com outras unidades do projeto? Você sabe que 4 dos nossos grandes atletas formados na primeira geração competem hoje pela União. É mesmo, que legal. E não, a gente não tem isso como meta. Eu acho que Porto Alegre tem clubes excelentes de remo. O Werner, na Remosul, à frente da federação aqui do estado, faz um trabalho muito grande de fomento à modalidade. Então, o que eu tenho dito é, para as pessoas que têm interesse, o que eu posso fazer é transferência de conhecimento quanto aos procedimentos estatísticos multivariados que a gente emprega para a seleção dos jovens atletas após o período de detecção deles nas escolas. Ah, muito legal. Fabrício, o que você deixaria, assim, o que você gostaria de dizer para os nossos telespectadores, já que você deu uma aula e um show de como funciona esse projeto, que eu estou encantada, assim, te deixa, assim, as tuas considerações finais. Acho que, cara, que conversa incrível, e eu não imaginei que eu fosse me emocionar no meio do programa, né, a gente falando do projeto, mas esse espaço é teu aí. Eu quero dizer que o esporte é um fenômeno cultural que muda a vida das pessoas. Eu estou na educação física como profissional há mais de 20 anos. E eu tenho convicção que o esporte é um mecanismo social de formação cidadã sem igual. Os valores, as classificações de respeito, as nossas predisposições, as nossas propostas, elas têm um impacto gigantesco na vida das pessoas. Mas isso deve ser feito de forma sistematizada. O que existe hoje na nossa sociedade é um monte de gente interessada em avançar com políticas esportivas, mas de forma assistematizada. Jogam as bolas para as crianças nos parquinhos, nos campos, e isso, infelizmente, embora seja legal, possa ajudar, com uma fala muito bonita, vou tirar da rua, vou tirar das drogas, mas a gente pode fazer muito mais com o poder transformador do esporte.
É a mais pura verdade isso aí, né? Fabrício, o que eu tenho para te dizer? Assim, ó, muito obrigada pela tua participação. Sempre que você tiver novidades aí do projeto e quiser mostrar alguma coisa para a gente, a casa é de vocês. Vida longa ao projeto Remar para o Futuro. A gente lamenta muito o que aconteceu, mas eu tenho certeza que as tuas lágrimas aí transmitem a paixão que tu tem pelo que tu faz. E eu acho que sempre quando a gente é apaixonado por aquilo que faz, é o primeiro ingrediente para que a coisa dê certo, né? E o projeto já deu certo e vai dar muito mais certo ainda no futuro. E a gente vai ouvir falar ainda muito de vocês. Sucesso no projeto de vocês. Um beijo para a turma aí que tá trabalhando aí no remo para trazer conquistas aí para nós e para serem grandes pessoas aí no futuro. Muito obrigada. Que honra falar contigo. Muito obrigado, Fernanda. Eu espero voltar aqui para que a gente possa falar mais, porque nós estamos trabalhando muito para remar cada vez mais forte, mais rápido e mais longe. Vai ir, com certeza. A gente sempre tem que pensar que remar para o futuro, a gente não pode voltar para trás, né? A gente tem que andar para frente aí e que todos nós, nesse ano de 2025, possamos deixar para trás as dificuldades, os nossos problemas e possamos remar rumo à felicidade e rumo à realização. Muito obrigada. Beijo grande para vocês aí. Nosso Multicidade de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, tudo agora é Multi. Tchau, tchau.